Sejam todos muito bem-vindos ao Debate Político. Aqui é Letícia Barbosa em mais um programa especial com vocês. Olha, nós estamos iniciando aqui a segunda temporada do Debate Político, iniciando o mês de julho, com o deputado federal Fausto Júnior. Seja muito bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, Letícia, é sempre uma alegria a gente estar aqui no portal O Convergente, um portal que é uma referência de informação de qualidade aqui para o nosso estado, e a gente está aqui à disposição para compartilhar um pouco do nosso trabalho aqui com todo mundo que acompanha o portal Convergente. Deputado, eu fico muito feliz com a sua participação. Eu costumo até brincar, porque alguns convidados eles já passaram aqui pela cadeira comigo anteriormente, mas é a primeira vez que eu lhe entrevisto, que temos a oportunidade de conversar. E aqui nós estamos falando com telespectadores não somente da capital, mas também de todos os interiores aqui do nosso estado do Amazonas. Então, em forma até de uma prestação aí de contas, como é que está o seu mandato? Olha, é um mandato muito intenso, né? Nós estamos presentes em várias comissões da Câmara, comissões importantes, como a comissão, o Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa, a Comissão Especial da PEC 66, isso para falar das comissões que não são permanentes, né? Já as comissões permanentes, né, a gente é membro da Comissão de Finanças e Tributação, que é uma comissão muito importante na defesa da Zona Franca de Manaus. A gente está na Comissão de Minas e Energia defendendo ali questões como a exploração do potássio, como a exploração do gás. E a gente também está na comissão que é uma das minhas áreas preferidas da minha atuação política, que é a Comissão de Defesa do Consumidor, que é a área onde a gente briga para que a gente possa garantir direitos às pessoas em relação à Amazonas Energia, em relação a tantas áreas que a gente sabe que o consumidor ele precisa do nosso suporte, ele precisa da nossa atuação para que a gente possa respeitar e garantir esse direito. Então, é um trabalho muito intenso lá em Brasília e que a gente tem feito o nosso máximo. E também o nosso mandato é um mandato presente na cidade de Manaus e também nos municípios do interior. Nós estamos ativamente em praticamente todos os municípios do estado do Amazonas, bem como também na capital. A gente tem nos finais de semana, nos momentos em que a gente não está em Brasília, a gente está na rua conversando com as pessoas, ouvindo a sugestão, a crítica, enfim, a contribuição das pessoas para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível. Deputado, o Brasil ele tem acompanhado o impasse entre o Congresso e a presidência sobre o aumento do IOF. O senhor votou contra esse aumento, mas de um ponto assim prático para os nossos telespectadores, no que o aumento do IOF realmente vai influenciar na vida dos amazonenses e dos brasileiros? Olha, eu acredito que é lamentável essa tentativa de impor uma narrativa de que esse aumento do IOF ele veio para taxar os super ricos, as pessoas que têm grandes fortunas. O IOF ele pega a toda a população, porque hoje toda a população tem um cartão de crédito. Toda a população precisa de um empréstimo. Toda a população depende do comércio que ele sobrevive também a partir de empréstimo. Então, quando o empréstimo para o comerciante fica mais caro, esse valor ele é repassado para o consumidor que está consumindo ali na ponta. Então, você aumentar o IOF é você aumentar a inflação, é você, mais uma vez, está diminuindo o poder de compra que já está baixo da população. Então, não tem nada a ver em taxar os super ricos, e sim é o impacto que toda a sociedade vai sentir, e isso para justificar o aumento de gastos que o governo federal tem tido, e para cobrir esses gastos. A gente precisa, na verdade, enxugar esses gastos, ter ali uma nova forma de se governar. Você governar com 40 ministérios, é claro que o governo vai gastar muito com essa quantidade inchada da máquina pública. A gente precisa enxugar essa máquina para que a gente possa fazer com que essa conta fechar e não simplesmente aumentar os impostos e repassar essa conta para o bolso da população.
o senhor também assinou a CPMI para investigação das supostas fraudes do INSS. Aqui o Convergente nós noticiamos que estaria reverberando nos bastidores, onde o senador Omar Aziz faria parte da relatoria na presidência. Posteriormente, nos bastidores ainda, foi ali colocado que seria o Sidney Leite que estaria à frente. E nós gostaríamos de saber, porque nada melhor de um deputado que está em Brasília ali constantemente vendo essa movimentação, se já tem um nome da presidência, como tá as tratativas da escolha dos membros da relatoria? Olha, essa questão de escolha de membro é uma questão que os partidos vão definir entre si, cada partido indicará os seus representantes, seja no Senado, seja na Câmara, e ainda está muito no campo da especulação. A gente torce para que seja feito um trabalho exitoso, um trabalho sério, um trabalho que tenha uma isenção necessária, porque esse caso da fraude do INSS é um caso muito grave. Você retirar, subtrair recursos dos aposentados é um crime que precisa ser punido de forma muito rigorosa e a população está muito ansiosa por isso. Da minha parte, eu optei por não brigar, por fazer parte dessa CPMI, porque eu entendo que eu já estou em muitas comissões que são muito importantes também, como a Comissão da Reforma Administrativa, que vai tratar de assegurar não somente os direitos dos servidores públicos, mas também otimizar e tornar mais eficiente a máquina pública, a comissão da PEC 66, enfim, são vários temas que eu preciso ter uma dedicação para que eu possa fazer entregas relevantes para o estado do Amazonas. Eu entendi que eu já participei de muitas CPIs e é o momento de eu deixar também outros parlamentares tenham a oportunidade de dar a sua contribuição. A União Brasil tem quadros brilhantes que vão dar uma contribuição no que eu puder auxiliar e ajudá-los. Estou à disposição para ajudá-los. Tenho certeza que o Amazonas também estará bem representado, mas esse é um tema que é nacional, não é um tema regionalizado, é um tema que afetou a todo o Brasil e que a população e a sociedade vai cobrar muito daqueles que fizerem parte dessa CPMI por respostas e respostas efetivas. A ministra Marina Silva, agora falando um pouco desse sentido, ela vem tendo algumas, como eu posso falar e colocar aqui para o senhor e também os nossos telespectadores entenderem aqui o meu questionamento. Talvez ela venha sendo muito criticada pelos políticos, pela bancada do Amazonas, seja no Senado também, quanto pelos deputados federais, em relação a colocações que ela faria estando contra a BR-319. Em relação a isso, na última semana nós tivemos aí algumas colocações de deputados federais em relação à ministra Marina Silva, onde estariam aí alegando que o posicionamento dela atrasa o nosso estado do Amazonas. Sim. E dentre outras colocações. Em relação a isso, BR-319 e também a questões de desenvolvimento sustentável, que é uma colocação que a ministra faz fortemente. Como é o seu posicionamento? Olha, que a ministra Marina Silva é contra não somente a BR-319, mas há várias formas de desenvolvimento do nosso país, isso todo mundo já sabe. E evidentemente isso nos revolta. Revolta todo mundo que torce e trabalha para que o nosso estado do Amazonas possa evoluir, possa se desenvolver. A gente percebe que ela faz parte de um grupo de ambientalistas que não tem nenhum compromisso, nenhuma preocupação com quem vive na Amazônia, que guarda e preserva a floresta. Eles estão preocupados em sair em capas de revista, eles estão preocupados em falar bonito para as pessoas de grandes centros como a Faria Lima, como o Leblon, enfim, pessoas que não têm nenhuma relação verdadeira com a Amazônia, e é aquele discurso que é para inglês ver, e que não vai resolver, não vai encher a barriga absolutamente de ninguém. Eu brinco que ela deixou de ser uma parlamentar do Acre para ser uma ambientalista da Faria Lima. Essa é a melhor definição que eu encontro para a ministra Marina Silva. Mas muito mais do que a ministra Marina Silva, que a gente já sabe qual é a forma dela de fazer política, o posicionamento dela, é quem sustenta ela no cargo. Não somente ela, mas toda a sua equipe, porque ela não é sozinha. O Ministério do Meio Ambiente junto com o IBAMA, eles trabalham em sintonia e numa sintonia destrutiva do ponto de vista econômico. Não existe desenvolvimento sustentável. O que existe é o caos, é o sofrimento sustentável. É você
inviabilizar a atividade econômica, fazer as pessoas passarem fome, inclusive do ponto de vista de destruição das suas propriedades, em prol de um ambientalismo que não tem qualquer compromisso com a população. Então, quem sustenta, que no caso é o presidente Lula, que deveria sim ter esse compromisso, uma vez que os estados que mais sofrem com as atitudes, com as ações do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA são exatamente os mesmos estados onde o presidente Lula teve votações mais expressivas. Então você percebe que ele não tem compromisso nem pelos seus próprios eleitores. A gente precisa repensar quem é verdadeiramente o responsável por essas ações. Porque a gente já sabe que eles não vão mudar. Eles têm esse pensamento, eles têm esse posicionamento. Errado é quem deixa de estar lá, no Ministério do Meio Ambiente, fazendo o trabalho da única forma que eles sabem fazer, que é essa, que é atrasar o Brasil, atrasar o nosso desenvolvimento. Então a gente precisa cobrar de forma muito enérgica, por exemplo, a promessa que o presidente Lula fez aqui no estado do Amazonas, aqui no Sulframo, de que ele iria começar as obras do trecho do meio da BR-319. Nenhuma ação foi feita. A única ação que foi feita, para não ser injusto, foi feito um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho demorou 6 meses para ser concluído, para que o Ministério dos Transportes, a quem eu quero reconhecer a boa vontade em fazer a obra do ministro Renan Filho, apresentou um parecer favorável, entendendo, não, realmente, fizemos uma grande descoberta. O Amazonas precisa da BR-319. E mais nada foi feito. Um parecer foi feito. Você não vê a BR-319 nenhum planejamento orçamentário. A gente sabe que tem recurso para isso. Ela já esteve no PAC em sessões passadas e foi retirada por conta da falta da nossa bendita licença. Mas qual foi a ação efetiva que o governo federal fez para que a BR-319 saia do papel? Nenhuma. Então, uma ministra, ela não pode estar acima do presidente da República. O presidente da República, impondo a sua vontade, fazendo a sua determinação, ele teria sim poder de fazer com que a única estrada, Manaus, é a única cidade do mundo que tem mais de 2 milhões de habitantes que não está conectada pela via rodoviária para o restante do seu país. É a única cidade do mundo. Eu já ouvi relatos de pessoas que conversaram com técnicos do Ministério do Meio Ambiente, onde eles defendem, não, mas se fizer a obra, o que é floresta vai ter que ser aberto para fazer a estrada. Ou seja, eles pensam que a floresta tomou a estrada, eles não têm noção que a estrada funciona. As pessoas enfrentam o barro de forma heróica todos os anos, seja no sol, seja na chuva. Ou seja, eles nunca nem vieram para o nosso estado. E está na caneta deles, está no poder deles decidir sobre o nosso futuro. Então isso é um absurdo, sem tamanho. E que o presidente Lula tem conhecimento disso. Então, ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele toma uma atitude ou não. Deputado, para finalizar sobre a BR-319, ao que o senhor agrega a falta de atividade, realmente de um avanço prático em relação ao BR-319? Olha, é importante falar que a ministra Marina Silva e toda a sua equipe não estiveram no poder nos últimos 15 anos. Voltaram agora e essa militância, digamos assim, se intensificou com a sua volta. Mas a BR-319 é uma BR, é uma estrada, que foi inaugurada em 1976. Portanto, ano que vem ela completará 50 anos de história, 50 anos de existência. Que desses 50 anos ela permaneceu trafegável cerca de 30 anos, aproximadamente. Ou seja, 20 anos sem receber nenhum tipo de manutenção, ela passou a se encontrar da maneira que está. Sim. O que acontece hoje é que essa militância ambientalista joga contra o Brasil e é muito bem articulada. Essas ONGs, as quais são a principal ferramenta dessa militância, recebem recurso internacional, eles têm grandes bancas de advocacia, eles têm grande militância dentro do Poder Judiciário em todo o Brasil, e você percebe quando no governo Bolsonaro que foi concedida a licença ambiental, essa licença foi derrubada por uma decisão da Justiça. A ação essa movida por uma dessas ONGs. Você percebe aqui no estado do Amazonas quantos anos ficou travado a questão do potássio, da exploração do potássio, por consequência de uma ação movida por uma ONG, nesse caso uma ONG de uma representação indígena que eu fui testemunha, ninguém me contou,
essa ONG chegava lá no município de Altazes, com um antropólogo que nunca veio para o estado do Amazonas, cooptar a população para fazer um convencimento para a população se identificar como indígena e usar esses dados para justificar o movimento da ONG para dizer que aquela área é uma área indígena e, portanto, inventar a sua demarcação. Ninguém me contou isso, eu vi. Inclusive, fizemos audiências públicas e essas pessoas foram rechaçadas. Essas pessoas que vieram de fora fazer esse tipo de cooptação foram rechaçadas e a população entendeu. E é por isso também que está dando certo lá a questão da exploração do potássio e da obtenção das licenças. Mas para vocês perceberem que esse é um movimento de guerra comercial, é um movimento financiado pelos países estrangeiros, de olho para que o Brasil não possa se desenvolver, não possa se tornar autossuficiente em diversas áreas. O potássio, por exemplo, é um mineral onde o Brasil importa 95% e é fundamental para o agronegócio no Brasil para a questão dos fertilizantes. Então, existe uma questão que não é de teoria da conspiração, é real. Essas ONGs atuam fortemente e atuam sendo financiadas com recursos internacionais. Então, a gente precisa ter um debate amplo, firme, para que o Brasil possa se proteger desse tipo de atuação e dessa forma nós mesmos não venhamos a nos boicotar. Agora, para a gente finalizando, antes de ir para o nosso jogo das cartas, quero perguntar também sobre a relação da Zona Franca de Manaus. Nós sabemos que aqui o nosso modelo econômico é um modelo que ele constantemente é atacado, principalmente no Congresso Nacional. E nós gostaríamos de saber, diante do seu mandato, como é que o senhor vê essa questão da Zona Franca ainda ser uma das únicas formas de extrativismo econômico aqui da nossa região? Muitas pessoas, muitos políticos hoje em dia vêm falando um pouco mais sobre a exploração sustentável do carbono, do minério como um todo, e nós gostaríamos de saber o seu posicionamento em relação a isso. Olha, a gente cresceu ouvindo dos ataques à Zona Franca e do quanto a Zona Franca é a nossa única forma de receita, de sobrevivência econômica. Mas uma coisa eu preciso deixar bem claro para a população. A Zona Franca é muito atacada porque não existe uma outra maneira melhor do que a Zona Franca para se gerar emprego e renda. Não é para o nosso estado, mas é para qualquer estado. O Brasil hoje, se você observar, em cada estado existe uma pequena Zona Franca de uma pequena área. Só existe a indústria do automóvel lá em São Paulo, no grande ABC, porque existe um regime de isenção tributária para sustentar aquela indústria do automóvel. Entre outras polos industriais espalhados pelo Brasil. Então, é legítimo sim que o Amazonas defenda o seu. Agora, é claro, existe um interesse econômico muito grande de tirar a Zona Franca daqui e levar para os grandes centros, porque no nosso estado realmente existe uma dificuldade logística muito grande e é exatamente por isso que as empresas estão aqui, porque existe uma Zona Franca para compensar essa dificuldade logística. A intenção da criação da Zona Franca foi essa, trazer o desenvolvimento para cá. Eu acho que as outras atividades econômicas são sim muito importantes, mas elas vêm para complementar a nossa receita. A Zona Franca é um negócio que a gente nunca pode abrir mão, porque graças à Zona Franca nós temos 97% da nossa floresta preservada, nós temos nossos empregos, nós temos a nossa renda. As pessoas podem não sentir, podem não ver, mas o comércio no Amazonas hoje é forte, existe porque existe o pessoal do distrito para consumir, existe esse dinheiro circulando aqui no nosso estado. Toda a nossa economia hoje depende da Zona Franca, então a gente tem sim que defender um modelo que tem sido exitoso. Nós não temos o que reclamar da Zona Franca de Manaus. E a obrigação, não só minha como deputado federal, mas de toda a nossa bancada, eu falo sempre que essa é uma pauta que não tem pai da criança. Essa é uma pauta que a bancada, independente do partido, independente da posição ideológica, essa é uma pauta que a bancada tem que se unir para que a gente possa defender. Graças a Deus a gente tem conseguido fazer essa defesa e a Zona Franca está aí preservada. Claro, a gente tem que estar sempre vigilante, porque a cada momento existe um novo tipo de ataque à Zona Franca, mas a nossa obrigação é defender esse modelo econômico. Nós vamos entrar agora num dos quadros favoritos aqui do nosso programa, que é o Jogo das Cartas. No Jogo das Cartas, nós pegamos aqui a imagem de uma personalidade e o senhor pode opinar. Sim. Ou eu também posso fazer algum questionamento sobre a personalidade. Vamos lá. De primeira. De primeira, estamos aqui com o senador Omar Aziz. Uhum.
ele que já está como pré-candidato, né, a governo do estado. Gostaríamos de saber como o senhor avalia a atuação do senador. Olha, todos os senadores do Amazonas têm tido uma atuação importante. Ele, assim como o senador Eduardo Braga, o próprio senador Plínio Valério, na questão da defesa da Zona Franca de Manaus, na questão da BR-309, uma coisa que tem sido importante nessa nossa legislatura é que, como eu falei no bloco anterior, nós, quando se trata de defesa do Amazonas, independente de diferenças partidárias, independente de diferenças ideológicas, a bancada tem se unido para que a gente possa defender as pautas que são importantes para o Amazonas. E nesse sentido não há dificuldades, a gente tem conseguido ter um diálogo, uma união, uma sintonia realmente para que a gente possa defender aquilo que está acima de todos nós, que é o Amazonas, que são as pautas que são importantes para o nosso estado. Então, nesse sentido, a bancada toda tem estado unida e isso tem sido positivo para o estado do Amazonas. Senador Mazis, quando esteve aqui, ele falou um pouco das alianças que ele realizou com o atual prefeito Davi Almeida, porém ele não descartou a possibilidade de uma aliança também com o governador Wilson Lima, a qual o senhor faz parte do grupo político. Nessa semana, o governador Wilson Lima falou que está muito cedo ainda para falar das eleições. Porém, o senhor, como um integrante do grupo, inclusive um integrante forte, uma vez que é deputado federal, como o senhor vê a possibilidade dessa composição? Olha, realmente está muito cedo, porque a gente percebe que ainda falta 1 ano e meio para você terminar o mandato. Existem muitas entregas a serem feitas e existem ainda também muitas incertezas, muitas dúvidas, não somente aqui no cenário do nosso estado, mas a nível nacional também. Você não consegue responder hoje, uma vez o Bolsonaro não sendo candidato, a primeira pergunta, se ele será ou não candidato, se ele realmente ficará inelegível até o período da eleição. Ele estando inelegível, quem será a pessoa que receberá o seu apoio? E isso influenciará de forma direta aqui no nosso estado também. E um outro ponto é a questão com a candidatura do governador ao Senado, a questão, os caminhos do partido, quem será candidato efetivamente. Fica muito confortável hoje para aqueles que não têm nem que renunciar, nem que assumir para anunciar a sua candidatura. Isso faz com que eles levem vantagem, porque antecipam a sua articulação, antecipam a sua pré-campanha, as suas andanças. Quanto a política, a perspectiva, quanto mais definida está a sua perspectiva, mais força você tem e mais tempo para se planejar, para se organizar, enfim. Então, acho que a gente também não pode, como já disse o governador, contaminar o nosso trabalho somente com pensamento eleitoral. Acho que existe uma missão a ser feita, a gente precisa efetivamente fazer nossas entregas, concluir o nosso planejamento, para que no ano que vem, que é o ano da eleição, a população possa tomar o melhor julgamento. Eu já acho um absurdo, Letícia, o Brasil praticamente parar no ano da eleição por conta da eleição. A gente não pode transformar esse ano eleitoral em 2 anos eleitorais, em 3 anos eleitorais. Já é ruim um ano só eleitoral. Na sua opinião, por que o senhor acha que adiantou tanto? Muita especulação, muita ansiedade, digamos assim, das pessoas que desejam ser candidatas, das pessoas que desejam entrar, né, em um mandato. Eu vejo muito quem está só pensando na eleição é quem de alguma forma está de fora. E como está de fora, não tem entrega para fazer, não tem tanta coisa. Só vai pensar realmente ou em fazer seu trabalho político ou em fazer a sua crítica, a sua oposição política. Então, para aqueles que não têm trabalho para fazer, só pensa em eleição. A gente tem que. Quem está no mandato, quem tem um cronograma a ser feito de entregas, enfim, seja não só de emendas parlamentares, no meu caso, mas também entregas legislativas mesmo. Nós temos muitos projetos de lei ainda para serem apreciados, então a gente ainda tem muito o que fazer, o mandato ainda não acabou. Perfeito. Mais uma carta. Olha aí.
Presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente no caso, Sim. né? Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tem um questionamento a fazer. Nossa eleição de 2026 vem apresentando um cenário de bastante polarização. Direita versus esquerda, principalmente aqui no estado do Amazonas também. Claro, como o senhor vê a relação da polarização, não só aqui no nosso estado, mas no Brasil? Olha, eu posso estar enganado, mas eu tenho sentido, pelas minhas andanças, pela conversa que eu tenho tido com a população, essa questão da polarização, ela ainda está muito forte, mas de uma outra forma. Eu acho que o povo não está muito preocupado, Letícia, com o direito e com a esquerda. O povo está preocupado em quem é que vai ser capaz de fazer voltar o poder de compra da população, quem é que vai conseguir botar comida na mesa das pessoas. E isso já vem desde a eleição passada. Eu acho que o presidente Lula conseguiu ter uma votação expressiva porque ele vendia ali no seu horário eleitoral, nas suas propostas, uma ideia de prosperidade que aconteceu no seu primeiro e no segundo mandato. Uma ideia essa que eu vejo hoje que a população já entende que não vai acontecer. Não aconteceu e não vai acontecer. Então isso tem desidratado de uma forma muito importante, muito significativa a imagem e a avaliação do presidente Lula perante a sua população. Agora resta saber se o presidente Bolsonaro ou seu grupo vai conseguir se colocar como a esperança para que esse Brasil pujante, esse Brasil com prosperidade possa acontecer, ou se vai ter um outro nome mais ao centro. Eu acredito que a gente precisa ter um projeto de Brasil sério, com propostas possíveis, propostas viáveis, e que eu tenho certeza que o meu partido, que é a União Brasil, unido agora com o progressista na federação, a gente tem trabalhado muito nesse sentido para que a gente possa dar esse suporte, dar a nossa contribuição para esse projeto. Última carta. Estamos falando agora do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Ele que vem de uma reeleição, né? Veio de uma campanha muito acirrada, digamos assim. O senhor é deputado federal, tem, de certa forma, uma referência muito mais nacional em relação à defesa aqui dos interesses do Amazonas, mas também tem sua avaliação enquanto, inclusive, amazonense aqui, morador de Manaus. Como o senhor avalia a gestão do prefeito Davi Almeida nessa nova gestão, após reeleito? Olha, Manaus, se você for analisar os problemas que Manaus tem hoje, numa intensidade maior ou menor, dependendo da área em que você fala, seja na infraestrutura, seja na mobilidade urbana, seja na saúde, são problemas muito parecidos com o que você enxerga há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, porque Manaus é uma cidade grande, uma cidade complexa, uma cidade que recebe uma quantidade de pessoas de outros estados e até mesmo de outros países grandes, e isso influencia de forma muito significativa. Você percebe que Manaus teve um crescimento desordenado, os bairros que foram se formando em Manaus foram oriundos de invasões, de ocupações irregulares, e que, portanto, não receberam a infraestrutura necessária, seja de infraestrutura, seja de educação, seja de saúde. Então, Manaus é uma cidade complexa, e eu vejo que, assim como eu atuo enquanto deputado federal no interior do estado, dando suporte para os prefeitos do interior vencerem os seus desafios, a minha obrigação enquanto deputado federal é também de dar esse suporte. Não é porque eu não estive no palanque do prefeito Davi Almeida que eu não vou deixar na emenda parlamentar para a prefeitura de Manaus. Não é porque eu não estive no palanque do prefeito Davi Almeida que eu vou ficar na cômoda posição de apontar os problemas sem entregar também uma solução, sem me colocar à disposição para que a gente possa. Eu acho que a população, eu vi uma vez uma frase no interior que me marcou muito, que é a seguinte, que conversa não enche barriga. A gente precisa encontrar soluções, não é só pegar um problema, pegar um buraco numa rua e fazer um espetáculo em cima daquele buraco. A gente precisa, sim, de forma sem demagogia, sem conversa rasa, a gente precisa se debruçar para ajudar a resolver o problema, para que no momento da eleição a gente possa, sim, fazer uma avaliação daqueles que estiveram do lado de fazer do problema um espetáculo,
para aqueles que estiveram do lado de dar as mãos e tentar efetivamente resolver o problema e melhorar, assim, a vida das pessoas. Infelizmente, o nosso tempo ele é muito curto. Mas eu vou lhe aguardar aqui em outros momentos pra gente ter e poder prolongar aqui a nossa conversa. Mas não posso sair daqui sem antes questionar o senhor duas coisas. Sim. Uma, como está a relação da Federação União Brasil e PP, uma vez que nós temos aí candidatos fortíssimos Sim. e as vagas, de certa forma, estão acirradas. E nós todos estamos, os eleitores, os telespectadores, quem trabalha com política como um todo quer saber como vai se dar essa escolha interna partidária de vocês. E a última pergunta, também relacionada, se o senhor estaria caminhando aí para uma reeleição. Então, o União Brasil e PP tem caminhado numa linha mais ao centro, porém mais ao centro-direita. Eu vejo como muito remota a possibilidade dessa federação estar junto no projeto do governo federal, do governo do PT, do governo do presidente Lula. Já existe uma pressão muito grande, Letícia, para os deputados que estão ocupando ministérios entregarem seus ministérios. Nós já não contamos mais com esses ministérios, uma vez que o Brasil todo acompanhou da recusa do deputado Pedro Lucas, que é o líder da União Brasil, quando a ele foi oferecido o Ministério das Comunicações. Então aquele ali já foi um momento, digamos assim, marcante, né? E eu quero aqui até ressaltar o posicionamento firme do deputado Pedro Lucas, porque você se coloca no lugar dele, né? O presidente da República está aqui, meu amigo, você vai ser ministro, cara, meu amigo. Em nome do projeto do partido. Muito obrigada, Muito obrigado, mas eu recuso, ministro. Não é uma recusa simples de se fazer, mas isso demonstra também, de forma muito clara, o posicionamento que o partido já está tendo, né, que ele vai ter. Então a gente caminha também de forma muito alinhada com esse posicionamento e eu entendo que a gente está no primeiro mandato de deputado federal. Nós, nesse primeiro mandato, já estamos conseguindo fazer muitas entregas. Somente no ano de 2025, eu estou destinando mais de 50 milhões de reais somente para o interior do estado e também um valor bem expressivo para a cidade de Manaus. E a gente vai também trabalhar de forma muito forte em pautas como a questão do direito do consumidor, pautas como a questão da família, da proteção dos nossos filhos, das nossas crianças, em pautas também econômicas, sempre se posicionando de forma que a gente possa tornar o Brasil um ambiente melhor de negócio, dessa forma gerar mais emprego e renda. Então tem muito trabalho a fazer e a gente espera concluir esse mandato bem avaliado pela população e continuar esse trabalho lá em Brasília, certamente. Sim, portanto, sim, a gente pensa sim em vir para uma reeleição, apesar de não falar disso agora, a gente está preocupado sim em concluir o mandato da melhor forma possível, para que no momento da eleição a gente possa pedir esse voto de confiança novamente na população. Perfeito, muito obrigada. Olha, a você, nosso telespectador, agradeço muito pela sua participação, pela sua audiência fiel, toda terça-feira às 8h30 da noite, aqui comigo, Letícia Barbosa, no nosso programa Debate Político. E agradeço também a sua participação, deputado federal, por estar aqui conosco e abre esse espaço para o senhor se despedir dos nossos telespectadores. Olha, eu que agradeço, eu quero aqui me colocar à disposição para todo mundo que acompanhou essa entrevista. Se você puder, eu te peço, nos siga nas redes sociais, o nosso Instagram e o nosso Facebook é FaustoJRAM. Lá você está aberto para dar a sua contribuição, a sua sugestão, a sua crítica e dessa forma que você possa nos ajudar a fazer o melhor trabalho possível lá em Brasília para o estado do Amazonas. Conte sempre com a gente e nos acompanhe. Acompanhe nosso trabalho, que é dessa forma que a gente consegue fazer as grandes coisas aqui para o nosso estado. Valeu, muito obrigado. Esse foi mais um Debate Político e até a próxima.